Oi, gente, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos ver plantas coloridas, plantas que alegram qualquer ambiente. E se você gostou do assunto, já deixa aí seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhem lá no Instagram. E aqui nós temos Caladium ou Tinhorão. Essa é uma folhagem que chama bastante atenção pela diversidade de cores das suas folhas. Uma folhagem muito decorativa, apresenta uma mistura de cores com tonalidades que variam entre os tons de rosa, verde, branco e vermelho. Gente, é uma folhagem linda, até parece que foi pintada à mão. E é uma planta fácil de fazer a propagação. A propagação você faz através da divisão de touceira ou através da divisão dos bulbos. O Caladium é uma planta perfeita para colorir qualquer cantinho. E aqui mais uma planta que chama bastante a atenção pela coloração de suas folhas, que normalmente variam entre os tons de vermelho, laranja e amarelo. Nós temos o Croton, uma planta belíssima que tem a capacidade de colorir e dar vida aos ambientes. Uma planta versátil, indicada tanto para vasos quanto canteiros, seja ambientes internos ou externos. Uma planta muito resistente, fácil de cultivar e exige poucos cuidados. É um mais lindo que o outro e tem formato de folhas bem variadas. E essa também é uma planta de fácil propagação. A propagação você faz através da estaquia do caule. E aqui eu tenho Peperomia variegata, clorofito. Aqui eu tenho mais Caladium, uma variedade de cores. E a maioria tem as folhas no formato de coração. Aqui eu tenho alguns que brotaram com as folhas bem grandes, outros têm folhas menores. Olha esse que lindo! E uma curiosidade é que na mesma planta saem folhas com colorações diferentes. E essa é uma planta que entra em dormência em algumas regiões. Aqui eu tenho mais um, esse tem a folha bem verdinha. E recentemente eu fiz a poda do limoeiro aqui no meu quintal. E tem alguns que queimaram as folhas. Retirei bastante folhas queimadas. E aqui eu tenho mais Croton. Olha esse, é bem diferente. E aqui eu tenho mais Caladiums. Olha que lindão. E muita gente tem me procurado o tamanho dos vasos. Gente, eu cultivo em diversos tamanhos de vasos. A maioria são cultivados em vasos alternativos. Aqui eu tenho garrafa PET. Gente, eu uso muito vasos alternativos, não costumo comprar vasos, aqui eu tenho filtro de barro, uso também latas de tinta. E olha essa lindeza aqui, mais um Croton. E aqui eu tenho árvore da felicidade, gente, olha essa folhagem, bem diferente o formato da folha. A borda da folha parece uma renda, muito interessante essa folhagem. Aqui eu tenho mais Caladium. Esse tem a folha bem transparente. Aqui mais Caladium. E aqui eu tenho mais Croton, Croton brasileirinho. E aqui eu tenho a Begônia maculata. Essa também sentiu, queimou as folhas. Essa é mais uma folhagem que chama bastante atenção pela coloração de suas folhas. É uma planta muito decorativa.
E aqui nesse cantinho eu tenho mais Caladiums. Essa é uma folhagem que se destaca muito em meio às outras plantas. Aqui eu tenho Colocasia. Essa é mais uma folhagem que chama bastante atenção pela coloração da folha. Aqui eu tenho a Dracena vermelha, uma planta muito decorativa e de fácil cultivo. E aqui mais Caladium. Pessoal, dias atrás eu organizei essas plantas aqui. Elas estavam muito tumultuadas. Aliás, já estão novamente, porque começou a chuva por aqui e elas, quando começa a chuva, se desenvolvem muito. Aqui eu tenho a Árvore da Felicidade. Olha que linda. E aqui eu tenho essa outra, que tem o formato da folha diferente. Também a Árvore da Felicidade. Gente, essas plantas coloridas são uma ótima opção para você colorir seu jardim ou decorar a sua casa. Aqui eu quase não tenho flores, meu quintal é muito sombreado. As únicas plantas que florescem aqui no meu quintal são os antúrios e os lírios, porque não depende de sol para florir. Gente, olha o tamanho da folha desse Caladium, ele é gigantesco. Tem esse aqui maravilhoso. Esse ele rende bastante. Tenho esse branco, olha que lindão. Aqui uma planta simples, eu tenho a Trapoeraba roxa. Aqui o Philodendron Pink Princess, variegato. E aqui eu tenho essa Locásia maravilhosa. Essa é uma das minhas últimas aquisições. Eu consegui em uma troca, gente, ela se desenvolveu tanto. Olha que maravilhosa que tá. Aqui eu tenho o Croton. Aqui mais uma Alocasia, que é a Alocasia Black. O verso das folhas das Alocasias me chamam bastante atenção. E aqui mais uma Alocasia, que eu tenho a Alocasia variegata. Maravilhosa essa Alocasia. Essa tem as folhas bem sensível, como vocês podem ver, queimou algumas folhas. E aqui eu tenho mais uma planta super fácil de cultivar e linda. Aqui eu tenho o Costo sanguíneo. Essa é uma planta que chama bastante atenção pela coloração das folhas. A coloração desse Costos é incrível, principalmente o verso da folha. Tem uma textura diferente, lembra até uma planta artificial. E aqui mais uma dica de planta bem colorida, para você dar aquele toque especial no seu jardim. Nós temos mais begônias. Essas begônias, elas ficam aqui penduradas na jabuticabeira. Pegam algumas frestas de sol pela manhã. E pegam chuva também. E nesses dias de muito calor, elas perderam bastante folhas. E agora, depois das primeiras chuvas, elas já estão bem mais bonitas, brotando folhas novas. E falando do substrato, eu uso a terra comum, mais esterco de curral, acrescento folhas secas, que as begônias elas gostam do substrato rico em matéria orgânica. E o vaso precisa ter uma boa drenagem para não apodrecerem as raízes. E aqui nesse cantinho eu tenho algumas aglaonemas. Essas não são coloridas, mas chamam bastante atenção. São bem decorativas e ótimas para você cultivar dentro de casa. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando algumas plantas coloridas e fácil de cuidar. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo.
nos acompanhe lá no Instagram. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!